Olá, tudo bem? Eu sou o Maxwell Severo e sou professor de Química. Na última aula nós falamos sobre os átomos. Hoje nós vamos falar sobre os orbitais atômicos e o conjunto de 4 números quânticos. Olha só, Rutherford propôs que o átomo fosse dessa maneira: núcleo no centro e ao redor os elétrons. Pouco mais tarde, Bohr melhorou esse modelo de Rutherford e nos mostrou que os elétrons ficam ao redor do núcleo, só que em camadas, em níveis. E é nesses níveis que nós vamos nos ater neste vídeo de hoje. Eu disse que nós íamos falar, então, sobre os orbitais. Bom, o que seria, então, um orbital? O orbital, pessoal, é a região do espaço com maior probabilidade de se encontrar o elétron. Lá na mecânica clássica, nós tínhamos equações clássicas que descreviam a trajetória dos corpos. Com a mecânica quântica, com a observação de que a partícula também tem comportamento ondulatório, Erwin Schrödinger propôs que substituíssemos as equações clássicas que descreviam o movimento por funções. Agora, o movimento era descrito por funções, ele chama isso de função de onda. Depois, um pouco depois, o próprio Bohr deu um significado físico para essa função de onda. Ele verificou que o quadrado desta função de onda nos remetia à probabilidade de se encontrar o elétron naquela região do espaço. Então, o orbital é a região do espaço com maior probabilidade de se encontrar o elétron. Pessoal, essa então é a estrutura do nosso átomo, núcleo no centro e eletrosfera ao redor desse núcleo, e nós temos 7 camadas. Poderíamos ter mais, mas 7 camadas é o suficiente para a gente distribuir os elétrons de qualquer elemento químico conhecido. Tudo bem? Então nós temos 7 camadas e 7 níveis. O que diferencia um nível do outro é a sua energia. Essa é a fórmula para calcular a energia de algum nível. Essa energia, então, depende da variável n. Essa variável n já é o nosso primeiro número quântico. É o número quântico principal. Esse n pode ser 1 se o elétron estiver nessa primeira camada, o n pode ser 2 se o elétron estiver na segunda camada, o n vai ser 3 se o elétron estiver na terceira camada, o n vai ser 4 se o elétron estiver na quarta camada, e por aí vai. Então, já entramos no nosso primeiro número quântico. É o número quântico principal que determina em qual nível ou camada esse elétron está, e ele nos remete à energia desse elétron e também ao tamanho desse átomo. O número quântico principal é simbolizado, então, pela letra N. Nós temos, dentro de cada camada, as subcamadas. Ou, se você preferir, dentro de cada nível, os subníveis eletrônicos. Nós temos 4 tipos de subníveis. Subnível do tipo S, do tipo P, do tipo D e do tipo F. Qual é a diferença de cada um desses subníveis? A quantidade de elétrons que ele pode comportar. Para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar para você como que é a distribuição eletrônica de Linus Pauling, um diagrama de Linus Pauling. Olha aí. Esse é o diagrama de Linus Pauling. Nós temos que relacionar esse diagrama de Linus Pauling com o nosso átomo de Bohr. Olha que interessante, no diagrama de Linus Pauling, ele tem 7 níveis, assim como o nosso átomo, 7 níveis ou camadas. Lá no diagrama de Linus Pauling, a gente pode observar que no nível 1, nós só temos um subnível, que é o subnível do tipo S. No nível 2, nós já temos 2 subníveis, que é os subníveis do tipo S e do tipo P. No terceiro nível, nós temos 3 subníveis. Um subnível do tipo S, um do tipo P, um do tipo D. E por aí vai. Agora, o que você precisa ter em mente? De que cada nível deste aqui, cada nível é dividido em subníveis. O primeiro nível só tem um subnível.
o segundo nível, 2 subníveis. Olha, o que é interessante? Esse subnível já é o segundo número quântico, chamado de momento angular do orbital do elétron. Eu tenho, então, 4 tipos de subníveis. Então, o segundo número quântico indica em que subnível o meu elétron se encontra. Eu tenho, então, como representação do segundo número quântico, a letra L. E esse L pode ser 0, se o subnível que o elétron se encontra for o subnível do tipo S. Esse segundo número quântico pode ser 1, se o subnível que o elétron se encontrar for um subnível do tipo P. O número quântico secundário, ou do momento angular do orbital do elétron, pode ser 2, se o subnível que ele se encontrar for um subnível do tipo D, ou ele pode ser 3, se o subnível que o elétron se encontrar for um subnível do tipo F. Então, nós já vimos, número quântico principal indica o nível ou a camada que o elétron se encontra. Número quântico secundário, ou número quântico do momento angular do orbital do elétron, indica em qual subnível o elétron se encontra. Nós temos, então, esses 4 tipos de subníveis. O que diferencia um subnível de outro? A sua forma, que nós discutiremos posteriormente, e principalmente a quantidade de elétrons que esse subnível pode comportar. Um subnível do tipo S comporta até 2 elétrons, um subnível do tipo P comporta até 6, um subnível do tipo D comporta até 10 elétrons e um subnível do tipo F comporta até 14 elétrons. Nós podemos representar esses subníveis por quadrículas. Então, um subnível do tipo S pode ser representado assim, ó, uma quadrícula e comporta 2 elétrons. O subnível do tipo P pode ser representado por 3 quadrículas e vai comportar até 6 elétrons. O subnível do tipo D, representado por 5 quadrículas, então vai comportar até 10 elétrons. Cada quadrícula dessa tem a capacidade de comportar até 2 elétrons. E o subnível do tipo F tem 7 quadrículas, comportando então 14 elétrons. Então, nós já vamos entrar no terceiro número quântico, ou número quântico magnético. Esse número quântico magnético está relacionado com essas quadrículas, ou melhor, com os orbitais. O número quântico magnético, ou o terceiro número quântico, consegue distinguir um orbital do outro. Olha só, um subnível do tipo S tem um número quântico secundário, ou o número quântico do momento angular do elétron, igual a 0. O seu terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, só tem a possibilidade de ser 0. Agora, um subnível do tipo P, nós temos 3 quadrículas. Esse subnível do tipo P tem 3 orbitaizinhos. Esse subnível do tipo P tem 3 orbitais. O que o terceiro número quântico faz para nós, ou o número quântico magnético faz para nós, é indicar em qual desses orbitais está o elétron. Se estiver no orbital do centro, será 0. Se o elétron estiver no orbital da esquerda, o número quântico magnético será -1. E se o elétron estiver no orbital da direita, o número quântico magnético será +1. Agora, para um subnível do tipo D, nós temos 5 quadrículas. Nós podemos ter elétrons em qualquer uma dessas 5 quadrículas. Se o elétron estiver na primeira quadrícula, o número quântico magnético será -2. Se estiver na segunda, será -1. Se estiver na terceira, será 0. Se estiver na quarta, será +1. Se estiver na quinta, será +2. Agora, tirando tudo isso, vou colocar aqui um subnível do tipo F. Nós temos então 7 quadrículas. Se o elétron estiver na primeira quadrícula, o seu número quântico magnético, ou terceiro número quântico, será -3. Se estiver na segunda, -2. Se estiver na terceira, -1. Se estiver na quarta, 0. Se estiver na quinta, +1. Se estiver na sexta, +2. Se estiver na sétima, +3. Então, olha só,
Vou colocar aqui para você ver os 4 subníveis e vou numerar esses subníveis com o terceiro número quântico. Esse terceiro número quântico, o número quântico magnético, é representado pelas letras M, L, número quântico magnético. E agora nós temos um quarto número quântico. Esse quarto número quântico indica se esse elétron aqui está para cima ou para baixo. A gente representa então um elétron ou para cima ou para baixo. Na realidade, esse elétron tem um movimento de precessão. Esse movimento pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. É esse tipo de movimento de precessão que faz com que a gente coloque um elétron para cima e o outro para baixo. Se, por convenção, se esse elétron estiver para cima, o nosso quarto número quântico, o número quântico magnético de spin, será mais meio. Se o elétron estiver para baixo, o nosso número quântico magnético de spin, ou quarto número quântico, será menos meio. Dessa maneira, a gente consegue entender os 4 números quânticos. Recapitulando, primeiro número quântico é o número quântico principal e ele indica em que nível o meu elétron está aqui na eletrosfera. O segundo número quântico indica para nós em que subnível esse elétron está. Se ele está no subnível S, P, D ou F. O terceiro número quântico indica para nós em que orbital dentro do subnível o elétron se encontra. E o quarto número quântico, o número quântico magnético de spin, indica para nós se esse elétron está para cima ou para baixo. Tá bom? Então, esses são os orbitais e o conjunto de 4 números quânticos. Nós vamos resolver alguns exercícios na próxima aula. Fique ligado!